meu nome é Lucas Dantas Pontes, sou mais conhecido como Mangabinha, 36 anos de idade, um cara de 2 filhos, e eu comecei nas redes sociais. Eu trabalhava em uma empresa e eu precisava de um sustento a mais, e eu enxerguei que as redes sociais ela poderia trazer isso para mim. E foi aí onde eu migrei de gerenciar uma empresa de aço. Para quem não sabe, eu já fui mestre de obras também, né? E de mestre de obras eu passei a gerenciar uma empresa de aço, que direcionava o aço do Rio Grande do Norte, onde a gente fazíamos entrega de aço para todo o Rio Grande do Norte. E eu enxerguei as redes sociais como algo a mais que eu poderia fazer fora da minha atividade de trabalho. E daí chegou um momento que as redes sociais prevaleceu a mais que o trabalho, e eu tive que escolher entre gerenciar uma empresa e gerenciar a minha própria empresa, que era o Instagram. E foi daí onde eu saí de gerenciar a empresa de aço e acreditei em gerenciar um Instagram. E daí eu comecei nas redes sociais. E foi assim aonde eu levei o dia a dia, a minha vida na vaquejada brasileira, né? Saindo do X1 de futebol e assim vindo para a vaquejada. E o Mangabinha vem de onde? O Mangabinha ele começou de uma brincadeira entre amigos, né? Na época da pandemia, aonde quando eu fui entrar nas redes sociais, eu não queria começar com o meu nome. Eu não queria começar, porque eu entrei no futebol amador. E como eu era atleta e jogava o futebol amador, eu sabia que no futebol amador tinha muito uma questão de que se eu colocasse meu nome, os próprios atletas, ele não ia repostar os meus vídeos. Então eu achei uma forma de encontrar um próprio apelido para mim, aonde quando eu soltasse nas redes sociais, as pessoas elas iam ficar querendo saber: ah, mas quem é esse Mangabinha que está soltando o vídeo do meu gol? Quem é esse Mangabinha? Quem é esse cara? Eles não iam saber quem era. Então eu era um cara que soltava as coisas nas redes sociais oculto. Os meus amigos chegavam e me perguntavam: tu conhece quem é esse cara Mangabinha que tá soltando esses vídeos nas redes sociais? Eu dizia: não conheço não, cara. Não sei não quem é. Então a questão de ser oculto gerou o desejo muito rápido das pessoas quererem saber quem era. Então, em questão de 1 mês, 2 meses, as minhas redes sociais, ela já foi para 10 mil seguidores, 15 mil seguidores, pela questão da curiosidade das pessoas de querer saber quem era. E o nome Mangabinha, ela veio através de um amigo meu, né, que tem Belezinha, onde ele tinha muito essa resenha no grupo: Mangabinha pra cá, uma Mangabinha pra lá, uma Mangabinha pra cá, uma Mangabinha pra lá. E através desse grupo, onde tinha vários amigos, eu disse: eu vou pegar esse nome Mangabinha e vou colocar no Instagram, porque através desse grupo as pessoas vão ficar querendo saber quem é, porque o grupo tinha 200 e poucas pessoas, então todo mundo ia ficar querendo saber: será que o Mangabinha é o Alisson? Será que o Mangabinha é o Thiago? Será que o Mangabinha é o Felipe? Será que o Mangabinha é o João? Então esse nome Mangabinha começou a se repercutir na cidade. Ah, tem um cara aí, um tal de Mangabinha, que fica soltando o gol do melhor jogador, do melhor atleta, do melhor zagueiro, do melhor meio campo. E daí no futebol o nome Mangabinha foi girando muito. Daí as prefeituras, as empresas começou a me chamar para fazer as transmissões ao vivo do futebol. E daí do futebol foi para onde eu conheci Natan, me vendo fazendo um evento de X1, que foi, acreditou ali no potencial e disse: vem para cá para perto, vamos trabalhar juntos, vamos rodar o país junto, vamos conhecer o que é a vaquejada. Foi aí onde eu enxerguei, nós dois fomos juntos rodando o Brasil, e hoje é o que eu vivo, a vaquejada brasileira. Eu particularmente não consigo sair daqui. Eu passo um tempo fora, meu desejo também já é estar aqui pela questão dos amigos, porque eu gosto de viver isso e trabalho, acordo cedinho, se for possível, vou até o outro dia para poder pegar a disputa, para poder levar tudo que acontece da melhor forma e cada dia aprendendo um pouquinho, né? Que a gente também não é um cara que sabe tudo, mas vamos aprendendo, vamos colhendo aqui, vamos colhendo ali e com isso tentando levar cada vez o melhor conteúdo para quem está em casa assistindo e cada vez mais se apaixonar pela vaquejada. Na verdade, ver a vaquejada chegar onde ela já chegou, para mim já é muito gratificante.
Mas ver o X1 mais na vaquejada, para mim sempre foi um sonho, né? Quando eu cheguei aqui na vaquejada, sempre eu vim com a intenção no X1, foi o que me trouxe para a vaquejada. E ver a vaquejada elevando cada vez mais o X1, para mim é o meu sonho, né? Ver outros vaqueiros que nunca correram X1 correndo. Então, é o que sempre eu sonhei para a vaquejada, isso. Ter mais o X1 na vaquejada, ter mais vaqueiros correndo. Essa é a minha vontade, né, na vaquejada, isso. Porque eu vejo que o X1 ele agrega muito para a vaquejada, na questão de movimenta com muitas coisas, né? Quando tem o X1, ele movimenta com as arenas, ele movimenta com a economia, traz pessoas de outras cidades a se interessar, a vir para o parque, a poder assistir. Então, com isso, movimenta tudo na vaquejada. Movimenta o senhorzinho que está vendendo picolé, movimenta o senhor que está vendendo lanche, movimenta tudo que acontece na vaquejada, né? Em todos os aspectos, movimenta. Então, por isso que eu sempre acredito muito no X1 na vaquejada, porque em todos os grandes eventos que teve de X1, sempre os grandes parques, eles sempre lotam, e é isso que acontece. Então, por isso que eu sou muito fã do X1 também, dentro da vaquejada, e por isso que eu torço por cada vez mais o X1 se ingresse cada vez mais na vaquejada. Eu já pensei nisso, né, de acordo com o que aconteceu o ano passado, que tinha dentro do portal o campeonato de vaquejada, que cada vaqueiro que ele era campeão de uma etapa, ele pegava o vaqueiro campeão do X1 na etapa seguinte. E até um dia desse, vindo com você, a gente conversando, eu imaginei o porquê não de fazer uma espécie de um campeonato de X1 dentro do próprio campeonato. Mas como assim? Como um campeonato? Pegariam 8 vaqueiros, um exemplo, ou 12 vaqueiros. Dentro desses nomes, colocaria dentro de uma espécie de um globo e giraria os 8 nomes, sem saber quem ia pegar quem. Desses 8 nomes, iam se enfrentar 4 confrontos. Desses 4 confrontos, iam sair 4 ganhadores e 4 perdedores. E aí, desses 4, depois se enfrentaria de novo, até chegar a uma final de quem seria um grande campeão, sendo assim, um cara para poder ganhar um carro, para poder ganhar uma moto. E isso atraindo grandes empresas a vir investir dentro da vaquejada, não os parques colocando isso. Os próprios vaqueiros, os próprios caras que fazem o X1 se movendo e se juntando nas redes sociais para que grandes empresas acreditem nesse projeto e eles próprios que coloquem o carro para eles poderem competir, sem ser que seja o próprio parque ou o próprio campeonato colocando essa premiação. Como a vaquejada tem muitos vaqueiros, muitos fortes, então movendo as redes sociais dele, com certeza ia ter grandes empresários, grandes empresas que iam querer entrar dentro do X1. Com isso, tendo esse evento com o ganhador do carro, o nome dessa empresa, ela ia acontecer, como por um exemplo, o Delvane Almeida ganhou um carro da empresa tal, então com isso ia gerar para todo mundo, né? Tanto para os vaqueiros, como para a empresa, como um modo geral. Assim que eu cheguei na vaquejada, sempre eu já vim com meio que um pé atrás pelo que eu via. O X1 não vai dar certo dentro da vaquejada. Quando você chegar para poder filmar tal vaqueiro com tal vaqueiro, eles não vão aceitar. E eu imaginava, mas espera aí, por que eles não vão aceitar? Se a gente está chegando com uma coisa que vai agregar bem para ele. Então, eu já cheguei um pouco com um pé atrás do que eu ia filmar. Então, foi aí onde quando eu comecei a filmar os vaqueiros, eu percebi que eles tinham meio que um receio pela forma que eu chegava, pela forma que eu já trazia do X1 para poder filmar os vaqueiros. Só que os vaqueiros, eles já se conhecem há muito tempo, eles já se respeitam há muito tempo. Um exemplo, um vaqueiro, ele não quer desafiar o outro. Ah, eu te pego por isso, porque esses caras já têm uma história de muito tempo dentro da vaquejada, então eles se respeitam.
por um já ter batido esteira para ele, por um já ter feito alguma coisa por ele no dia a dia da vaquejada. Então eu senti um pouco dessa dificuldade quando era para poder filmar os vaqueiros, mas aí com o tempo eles próprios foram entendendo. Eu lembro que as primeiras vezes que eu cheguei para poder filmar um Gera Guerra, para poder filmar o Gera Guerra, ele não sabia, ele não entendia o que era o Instagram, ele não sabia, tipo, repostar uma foto de alguém que tinha repostado ele. Então, com isso eu enxerguei, pô, eu não vou só filmar, eu vou chegar para os caras ajudando. Eu vou chegar para fulano de tal, para tal vaqueiro que ele não entende tanto, e no meu íntimo ali, sem antes estar filmando, eu conversava com ele. Ó, o Instagram é uma coisa que pode te agregar, vai subir tua imagem, o teu cavalo vai ser mais visto, o nome da marca que tu veste vai ser mais vista, o teu patrocinador ele vai sentir vontade de te patrocinar, o teu patrocinador ele vai ter desejo de te pagar um salário, porque tu vai ser o canal de mostrar a marca dele para o Brasil, através de você que já é muito conhecido. E quando eu cheguei na vaquejada, eu imaginei, pô, aqui é o canto que dá para mim poder mudar de vida. Por quê? Porque os vaqueiros, por mais que eles não mexiam nas redes sociais, mas os vaqueiros aí já tinham 300 mil seguidores, 400 mil seguidores, 500 mil seguidores, coisas que muita gente no país luta dia a dia, rala dia a dia para poder ter 100 mil seguidores, para ter 200 mil, 300 mil. E a cadeia da vaquejada já era muito grande. Quando a gente postava uma coisa, um vídeo de uma derrubada de boi de um vaqueiro, automaticamente o vídeo se repercutia muito. Então foi aí onde é que eu enxerguei essa questão de estar filmando os vaqueiros. Só que não foi tão fácil. Assim que a gente chegou no início, quando ia filmar o vaqueiro foi por isso aí onde é que surgiu o Mangabinha, vem aí. Quando o Mangabinha vinha aí, tinha vaqueiro que quando eu passava por ele assim, ele já fechava a porta do caminhão dele. Já entrava, já dizia, aí eu não vou não. Eu não vou filmar não, porque esse cara sempre vem com a força. E depois eu fui enxergando que dentro da vaquejada, hoje tem a força. Mas não dá para ser todo momento com força, porque os caras se respeitam muito. Então o cara não vai desafiar o outro, eu pego isso e aquilo outro, porque eles se respeitam muito. Então no início teve essa dificuldade, mas com o tempo a gente foi se adaptando, foi batendo papo, conversando ali com os caras, e hoje é o que é. Quem me trouxe para a vaquejada foi Natan Queiroz. Eu sou muito grato a Natan por tudo que ele fez por mim. Foi um cara onde a gente, no início, a gente trabalhava o X1 de vaquejada, trabalhava o X1 de futebol. E aí, em um evento que eu estava fazendo, com o Vitor Torres, que poucas pessoas conhecem ele nas redes sociais, mas é um dos caras mais fundamental que tem pro X1, que foi um cara que também chegou para dentro da vaquejada, que ele já conhecia como fazia os eventos de X1 de futebol, e aí trouxe isso para dentro da vaquejada, e eu fazendo um evento de X1 na minha cidade, né, Natal. Eu conheci Natan, o Capa Louca, onde ele viu ali, enxergou aquele momento como uma coisa interessante. E aí fizemos o primeiro X1 de futebol, que foi Natan e outro atleta, Natan Reuel. E daí foi aonde a gente começou a levar o X1 de futebol para dentro da vaquejada, através desse aspecto aí que foi Natan, o cara que me trouxe para a vaquejada, foi o cara onde eu comecei a rodar o Brasil com ele, ele me mostrando, ó, aqui é assim, a vaquejada é assim. E quando eu cheguei eu não entendia muito o que era vaquejada, mas eu já tinha noção que desde criança minha avó já me levava para a vaquejada, e eu sempre rodava vaquejada, e eu tinha um sonho de entrar dentro da vaquejada. Um tempo desse eu me peguei chorando, olhando para a vaquejada, e eu chorando, num canto chorando. Porque um dia eu estava assistindo a vaquejada com os meus filhos, em Macaíba, e eu olhei para os caminhões assim e eu disse, meu Deus, qual vai ser o dia que eu vou viver isso? É tão massa a vida desses caras, os caras cozinhando no caminhão, comendo no caminhão, e eu me perguntando, qual é o dia que eu vou viver isso? E eu não imaginava, e através do X1 de futebol, eu conheci Natan, e Natan me trouxe para a vaquejada, e daí hoje eu vivo isso aqui, uma coisa que eu imaginava lá atrás e que eu pedi a Deus. Então por isso que aqui eu me dou, tento dar o melhor no meu dia a dia na vaquejada. Teve um momento da vaquejada que a gente rodava o Brasil todo, e
todos os olhares do país, quando se falava em vaquejada, era a equipe Natan, era a equipe Capa Louca, era a equipe que rodava o país. Então, aonde a gente chegava, era muita gente trabalhando em prol da vaquejada. E a gente passou a rodar o país todo. Só que Natan, ele é um cara, na vaquejada, um dos caras mais inteligentes que eu conheci, vivendo as redes sociais. Só que ao mesmo tempo, o Capa Louca, ele é um cara difícil de lidar, pessoalmente, pessoa com pessoa. Ele é um dos caras mais inteligentes que eu conheci para ganhar dinheiro. Mas o lidar com pessoa, aí foge isso. Então, chegou um momento que a gente trabalhávamos juntos, mas acabou que chegou um momento que não deu, pelo jeito dele forte e pelo meu jeito de saber até que ponto eu vou com as pessoas. Quando eu tenho um elo com a pessoa, eu sou amigo e me dou com a pessoa até aquele momento. Mas a partir do momento que faltar o respeito, então aí eu não sou o cara de brigar, eu sou o cara de, opa, você segue seu caminho aí, eu sigo o meu. E foi só isso que aconteceu, não nada demais, problema, nada. Cada um só seguiu o seu caminho, eu segui o meu e pronto. Sou grato a ele por tudo que ensinou, por tudo que mostrou na vaquejada. Mas a vida é isso, é como um casal, né? Você vive ali junto até enquanto dá. Quando não dá, cada um segue seu caminho. E vida que segue e respeito múltiplos por onde passar. O X1 de futebol, ele é uma coisa onde muitos atletas, eles precisam que as redes sociais façam com que ele cresça. Então, quando você chega para poder filmar os atletas que são de X1, eles próprios, ele já entende que essa zoada é necessário para que a coisa aconteça num duelo de X1. Na vaquejada, quando a gente chegou e tentou implantar isso aí, já não foi tão fácil, pela questão de que os vaqueiros eles já se conhecem há muito tempo. Então, quando eu chegava tentando desafiar um Júnior Latécio, um exemplo, um Júnior Latécio com um Walter Xavier, que foi um grande confronto de X1, que quando eu cheguei, eu não sabia da história que tinha atrás. Por trás de todo aquele X1 que estava acontecendo, já tinha uma história de muitas coisas que tinha acontecido para trás. Então eu cheguei sem saber de nada. Então a partir do momento que eu chegava para poder filmar um vaqueiro, confrontando ele com outro, por trás daquele momento, daquele X1, já tinha toda uma história que tinha acontecido atrás. Então foi aí onde a gente encontrou a dificuldade. Mas aí naquele momento eu lembro como se fosse hoje. Nesse mesmo parque aqui, que foi onde é que teve o X1 de Júnior Latécio e Walter Xavier. Aonde eu, sem saber de nada, eu cheguei ali com aquela mesma força que eu tinha do X1. Quem vem aí é fulano de tal, tá pronto? Quando eu cheguei para Júnior Latécio e disse, quem vem aí é Walter Xavier. Na mesma hora ele olhou para mim sem saber quem era, disse, monte você e ele no cavalo e vem os dois. Por quê? Porque eu não sabia daquela história todinha que tinha atrás. Se eu já soubesse, eu já tinha me policiado de não ter feito aquela chamada tão forte. Mas aí naquele momento, quando terminou, o Júnior Latécio tipo falou, venha você e ele, monta os dois no cavalo e venha, porque ele também não me conhecia. A partir do momento que alguém disse, não, esse é o Mangabinha, que está fazendo um trabalho, na mesma hora que eu estava lá no pé da pista filmando a carreira do Júnior Latécio, que eu postei ele a corrida dele, ele já me chamou para conversar. Ô Mangabinha, vem cá. E aí eu fui conversar, ele falou, o que é isso, Instagram? Eu disse, Júnior Latécio, você é um cara muito forte. Você é um cara que é para poder ganhar muito dinheiro nas redes sociais. Usa a sua força que você tem do Júnior Latécio, a Naja da vaquejada, o ícone da vaquejada, isso ao seu favor para você ganhar dinheiro. Aí foi aí onde é que o Júnior Latécio disse, não, pô, vamos sentar aqui. Aí foi conversar, explicar o que era o link, como botar o link, como ele colocar o link, como ele trabalhar para uma bet, para que a bet se interesse para poder pagar o salário a ele. Para que ele possa, dentro das redes sociais dele, de um momento daquele de X1, aonde a gente chega ali filmando o jogo dele, que vai participar de um X1, para ele usar aquele momento dentro das redes sociais dele,
para poder mostrar o patrocinador, para poder mostrar o cavalo dele, para mostrar que é o nome dele, mostrar o dia a dia dele, para mais pessoas que não conhecem o que é a vaquejada vir conhecer esse nosso esporte que é tão atraente, que é tão apaixonante. E através do X1, através desses grandes duelos, milhares de pessoas no país que nem conhecia a vaquejada, nem sabia o que era a vaquejada, passou a vir querer conhecer através das redes sociais, que foi o que a gente começou a trabalhar no dia a dia na vaquejada. A gente, quando chegou na vaquejada, a gente trabalhava para Betsport. Foi onde a gente ali fazia as grandes reuniões para fazer o X1. Era toda uma estratégia para a gente fazer o X1, não era uma coisa só feita. Muitas pessoas acham que o X1 é só uma coisa, faz ali, monta e vai. E não é. Por trás disso tem pessoas pensando, tem pessoas olhando quais são os melhores cards, qual o melhor parque, tem todo um correr atrás do parque para poder liberar, para poder fazer aquele X1. Tem toda uma coisa por trás antes de acontecer um grande evento desse. E a gente trabalhávamos na Betsport, né? Quando a equipe Betsport e a equipe Natan fomos trabalhar na BetVip, que foi um momento onde ia acontecer um X1 de Natan e Wesley. Nesse momento ia acontecer esse X1 e Natan ali conversando com Wesley, foi um momento onde a equipe Natan Queiroz e todos que trabalhavam junto com o Natan, nós fomos trabalhar na BetVip. E aí, quando a gente chegou, né, ali quando a gente chegou para poder trabalhar na BetVip, eu era apenas um cara de celular na mão e eu enxerguei que aqui nesse momento eu posso mudar a minha vida e eu vou dar o meu máximo com essa marca que eu visto. E foi justo no momento onde a vaquejada e o digital entrou a questão das bets online. Então eu disse, aqui é onde é que eu posso mudar minha vida, aqui é onde eu posso encontrar um conforto para minha família, então eu vou dar o máximo aqui. E foi aí onde a gente começamos a fazer o X1 ao vivo, começamos a fazer eventos, um campeonato de X1 dentro do portal Vaquejada. E aí foi o momento onde o Wesley, né, que é o cara que me deu a mão, é um cara que me deu uma força, um cara que me abraça até hoje. Hoje a gente roda as vaquejadas do Brasil, porque é a empresa BetVip que dá todo o suporte para a gente poder rodar o país todo, levando o melhor conteúdo para quem está em casa. Então é uma empresa onde é que eu me dedico, onde é que eu dou o máximo, como sempre foi na minha vida, por onde eu trabalhei. Sempre por onde eu trabalhei, eu sempre fiz por onde dar o meu melhor, com profissionalismo, com comprometimento. As pessoas, como mesmo vê, a vaquejada é um lugar de muitas festas, é um lugar onde é que tem festa, mas eu sempre me policio de estar bem, de estar focado no meu trabalho, de estar com foco, com profissionalismo, porque eu sei que tem pessoas que ficam em casa no outro dia esperando para que ele saiba quem foi o vaqueiro que bateu a senha, qual o vaqueiro que ganhou o X1, qual o melhor cavalo que está em atuação, qual o melhor vaqueiro que está melhor atuando. Então eu sempre me policio de por onde eu trabalho e por onde eu passei, sempre dar o meu melhor. Então foi assim com a BetVip, né? Ela me abraçou e eu no meu dia a dia tento dar o meu melhor possível para que possa corresponder às expectativas, que por trás de uma Bet também é uma empresa onde tem custos, onde é que tem gastos e precisam que os funcionários eles deem seu melhor. Seja em qualquer lugar do mundo que você trabalhe, se você não der seu melhor, vai aparecer outra pessoa que vai ser mais correspondente que você e você, infelizmente, vai tirar você de campo. Isso é a vida. É como eu falo, né? No momento eu chegava com a inexperiência. Eu chegava com uma coisa que eu vivia, que era o X1, trazendo aquilo que eu vivia para dentro da vaquejada. Então, quando eu cheguei percebendo que com aquela força não ia dar tanto certo, eu comecei a chegar na vaquejada, analisar e comecei a sentar com os vaqueiros e conversando no dia a dia. Além de filmar eles,
sendo um amigo do dia a dia. Então, hoje, quando eu chego para poder filmar os vaqueiros, já é uma coisa mais espontânea. Não é tanto mais com aquela força, fulano vem aí, ciclano vem aí. Hoje tem esses momentos que tem essa força, porque os vaqueiros já entenderam que isso é necessário para o atrativo, para o entretenimento, mas que todos sabem que essa força, por trás disso tudo, é o respeito, é a amizade. E hoje é o dia a dia da vaquejada. Hoje os vaqueiros pedem, né? Hoje os vaqueiros dizem assim, pô, Mangabinha, posta lá a minha carreira lá, posta a minha derrubada de boi, porque eles começaram a entender. Você vê que tem vaqueiros que antigamente nem Instagram tinha. Hoje você chega na vaquejada, é difícil ter um vaqueiro que ele não tenha um Instagram, né? Hoje todos os vaqueiros, eles querem aparecer nas redes sociais para mostrar o seu dia a dia. Hoje eu fico muito feliz quando eu vejo a pista cheia de pessoas gravando. Quanto mais pessoas tiver, é uma espécie, eu sempre costumo falar que é uma espécie de uma, vamos que dizer que uma espécie de uma pirâmide. Quanto mais pessoas aqui tiver levando a vaquejada, mais ela vai chegar no topo. Imagine se não tivesse ninguém filmando a vaquejada, como é que ela ia chegar em outros lugares? Então, quanto mais pessoas tiver aqui ao redor da pista, mostrando o dia a dia, mostrando tudo que acontece na vaquejada, ela vai ser uma espécie de pirâmide. Ela só vai levar, porque são muitas pessoas mostrando. Então, quanto mais pessoas tem mostrando, com certeza é melhor. E eu acredito que, devido a um crescimento que eu tive nas redes sociais, crescendo no dia a dia, com certeza influencia outras pessoas. Porque tem pessoas que dizem, pô, se aquele cara cresce, eu vou fazer uma coisa parecida como isso e com certeza eu vou crescer também. Isso tem acontecido. Várias pessoas hoje que trabalham, que fazem o mesmo trabalho que eu faço na vaquejada, têm crescido não só em números no Instagram, mas também como na sua vida profissional, né? Pessoas todos, a maioria que trabalham, tem seus salários, levam seus sustentos do dia a dia da vaquejada para suas casas. Então isso é louvável demais, ver a vaquejada chegando cada vez mais nesse aspecto, né? Eu acredito que a vaquejada, ela é uma espécie de coisa que ela abraça muito quem chega. Então, aqui dentro da vaquejada, um cara que está em casa com o celular dele, se ele vier para cá, ele vai conseguir viver a vida dele. Mas para viver aqui dentro existe um comprometimento, existe uma responsabilidade, existem coisas dentro da vaquejada que podem ser filmadas e existem coisas dentro da vaquejada que não podem ser filmadas. Quando eu falo que não podem ser filmadas, não é porque você não pode filmar. Você pode filmar, mas para a vaquejada hoje viver, para a vaquejada hoje acontecer, existem inúmeras pessoas que trabalham por trás dos bastidores para que isso aqui aconteça. Exemplo, tem coisas que você não pode mostrar na pista porque tem coisas que vai ser prejudicial. Então, chegar com responsabilidade, chegar com profissionalismo, de antemão de você vir para a vaquejada para poder filmar. Aqui você vai ser aberto, não vai ter ninguém que te impede de poder filmar a vaquejada. E quanto mais pessoas estiver fazendo esse trabalho, é como eu sempre digo, só quem vai ganhar a vaquejada. Mas como eu sempre falo, com responsabilidade, com profissionalismo, porque por trás de tudo isso que acontece aqui na vaquejada, tem milhões de pessoas que trabalham no dia a dia, que ralam para que isso aqui possa acontecer da melhor forma possível e que possa chegar para outras pessoas que estão em casa conhecer o nosso esporte, que é um esporte apaixonante. Eu costumo dizer que quem vem para aqui para dentro, que passar uns dias rodando, que é exemplo seu, automaticamente ele se apaixona, porque a vaquejada é um lugar de pessoas que são acolhedores, pessoas de palavras, pessoas de respeito, mas aqui também tem que saber viver. Então, é isso.